Botafogo e Palmeiras, hoje pelo Campeonato Paulista em Ribeirão. Preto ou verde? Galera, o Palmeiras joga neste domingo e eu aposto aqui com vocês que que o Abel vai colocar um time aí, deixa eu ver, 100% de reservas ou 70%. Eu acredito e eu acho que ele deve fazer isso mesmo. Porque neste momento já começou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa focar no Campeonato Brasileiro. Claro, Campeonato Paulista também, mas no hoje o Palmeiras, o Botafogo tá um time que tá quase caindo aí, tem só 5 pontos na tabela do Campeonato Paulista. Ganhou um jogo só. Eu até anotei aqui para falar para vocês, ó. Botafogo passou por uma grande reformulação. Tem 5 pontos na luta para não cair. No Paulista, né? 12 contratações e 20 dispensas. 20 saídas desse time aí que é um time bem mexido do Botafogo, né? Um time que ano passado também já estava muito ruim, muito desorganizado. E ele só tem uma vitória, que é diante do Primavera. Um time que nem divisão tem. Certo? Eu vou trazer nesse vídeo aqui algumas informações do jogo de hoje, às 20h30. E tem informações também de algumas contratações do Palmeiras, algumas saídas, certo? Para quem não me conhece, que está chegando no canal agora, me chamo Fábio, mas todo mundo me conhece como Fabão Palmeirense, aquele que traz a informação correta. Galera, se inscreva no canal, deixa o like. Vamos chegar nesse canal a 1000 inscritos logo. Tem pouco ainda, né? Tem muita gente chegando. Eu desde já agradeço. Claro que a gente começa pequeno e almeja sempre o crescimento, mas sempre com responsabilidade, disciplina, foco, né? Melhorar a cada dia. E nesse canal, logo nós estaremos passando essa mensagem para todos os nossos amigos palmeirenses e outros amigos de diversos clubes aí, nossos rivais, certo? E nesse vídeo, galera, eu vou trazer para vocês aqui alguns zagueiros que o Palmeiras está sondando, né? Alguns zagueiros aí que desde o Nino, né, que foi muito falado, e agora tem o outro, o Alexandro. Tá tendo até o jogo aí do Lyon, do nosso menino Hendrick, contra o Lille do zagueiro aí Alexandro Ribeiro. Ele joga no Lille, né? Ele já foi convocado para a seleção brasileira. E eu acho que esse zagueiro seria uma boa contratação. Hoje ele tá no banco de reservas. Eu não sei, acho que alguém lá da diretoria do Palmeiras falou: não, coloca ele para jogar, senão o Hendrick pode deitar nele. E aí o Palmeiras não vai contratar. Mas deixando de lado as brincadeiras, vamos lá. Entre esses 3 zagueiros que eu vou trazer aqui para vocês, deixe nos comentários, galera. Vamos interagir aqui com o canal, com o Fabão. Seguinte, eu falei aqui, o Alexandro Ribeiro do Lille. Também foi falado no Palmeiras especulado o Beraldo, que é o zagueiro ex-São Paulo que está no PSG, é reserva lá. E o Nino do Zenit. Claro, a bola da vez já foi o Nino, depois agora é o Alexandre Ribeiro. O Beraldo foi oferecido ao Palmeiras pelos seus empresários. Mas assim, no meu modo de ver, na minha opinião, desses 3 zagueiros aqui, hoje fala-se em um só, né? Mas na minha visão, olhando o elenco do Palmeiras, olhando as situações dos nossos zagueiros, o Palmeiras precisa de 2 zagueiros. 2 contratações. Por que 2? O Murilo não vem bem e o Gustavo Gomes também não vem bem, né? Essa é a grande realidade. Só que o Gomes ainda ele consegue se sobressair, né? E se ele não está bem, quem joga do lado dele automaticamente vai ficar ruim também. Nós temos o Fux, que eu não sei porque o Abel prefere o Murilo nesse momento ruim do que o Fux. Mas, no meu modo de ver, o Palmeiras deveria contratar 2 desses 3 aqui, 2 zagueiros. Eu vou dar minha opinião aqui e vocês deixem as suas aí. Na minha opinião, o Palmeiras deveria contratar o Nino como a primeira opção e o Beraldo. Por que o Beraldo? Porque o Beraldo é um zagueiro jovem, ele tem muita técnica, é um zagueiro que joga pela esquerda,
passe bom. E assim, é brasileiro, apesar do Alexandro Ribeiro também ser brasileiro, mas o Beraldo já tem experiência aqui em São Paulo, jogou no grande time que é o São Paulo, né? E ele deveria ser contratado, ele e o Nino, para o Palmeiras. 2 zagueiros. Certo? Essa é a informação. Desses 3 aí, essa é a notícia do dia. O Palmeiras está avaliando essas 3 possibilidades. Na minha visão, seriam o Nino e o Beraldo. Deixem aí a opinião de vocês aí, qual a preferência aí de cada um. O Al Hilal tem interesse em Vitor Roque. Essa informação surgiu ontem à noite, certo? Que o Al Hilal tem interesse no Vitor Roque para substituir Marcos Leonardo, que tem negociações avançadas com o Atlético de Madrid, né? O Marcos Leonardo está indo para lá, para o Real Madrid, né? Já praticamente fechada essa contratação. E agora o Al Hilal vai vir babando para cima do Vitor Roque, né? Assim como o Flaco Lopes também tem interesse aí. O Atlético mirava o Flaco Lopes também e o Marcos Leonardo. E o Marcos Leonardo que está mais próximo do Atlético de Madrid, negociações avançadas. Porém, eles vão vir agora para cima do Vitor Roque. Pode ser que venha também pelo Flaco, né? Vamos aguardar aí essas informações que estão acontecendo, né? Mas o Palmeiras, eu acho que o Vitor Roque também e nem o Flaco vão querer sair agora. Copa do Mundo aí esse ano. Provavelmente essas negociações, essas saídas, né, vão acontecer depois da Copa do Mundo, né? Porque não é viável um jogador, principalmente quem almeja a seleção brasileira, a seleção argentina, sair do seu clube agora, ainda mais jogando bem, sendo destaque. Rafael Veiga foi recebido com festa no México, hein? Parabéns, Veiga, você merece. Para assinar o contrato com a América, e ele foi recebido por uma quantidade boa de torcedores ali do América do México. Deu autógrafos, assinou camisetas lá e já foi assistir o jogo do América ontem mesmo. Estava no estádio e foi elogiado bastante pelo técnico do América, que é o Jardine. Seguinte, e aí? Rafael Veiga saiu, não teve nem, provavelmente vai voltar, não fizeram nenhuma homenagem pro jogador, nenhuma despedida. Tá estranho isso, hein? Leila, Anderson Barros, Abel. Ninguém vai fazer, o Veiga não vai ter uma despedida do Palmeiras? Tá certo, ele tá sendo emprestado. Mas tudo bem, faça a despedida pro cara, ele merece. E se ele não voltar mais, se ele não quiser, lá na frente, quando ele for terminar o contrato, o América quiser exercer a opção de compra e comprar o jogador, que pode muito bem acontecer, porque eu acredito que o Rafael Veiga vai jogar muito lá. E se ele não quiser vir pro Palmeiras, deveriam fazer uma homenagem para ele, uma despedida, sei lá, alguma coisa para um jogador desse nível, desse porte. Ele sai pelas portas da frente. A diretoria, a Leila, o Anderson Barros, vocês que estão deixando o jogador sair, que praticamente estão expulsando o Rafael Veiga do Palmeiras. Um ídolo. Não vai ter nada? Lamentável. Vamos falar um pouquinho do jogo de hoje. Essas foram as possíveis contratações, né, que estão pipocando aí. Estão falando também do John Arias com a saída do Rafael Veiga. O Palmeiras vai para cima com todas as forças pelo Arias. Com todas as forças. Essas forças aí do Anderson Barros, lamentável. Hoje tem Palmeiras e Botafogo, ou Botafogo e Palmeiras, né? A escalação do Palmeiras deve ser com alguns reservas. Se eu fosse o Abel, eu colocaria a maioria de reservas, porque esse jogo aí, o Botafogo é bem fraco. O Palmeiras tem a obrigação de vencer, né? Eu não imagino outro resultado a não ser a vitória. Mesmo com o time reserva, né? Que deve ser ali composto com Lomba, Giai, Fux, Murilo, Gustavo Gomes ou Benedetti. Aí na esquerda pode colocar o Jefté. Meu Deus, Jefté não. Pode ser o Arthur. Aí no meio de campo tem o Larson, o Luiz Pacheco. Pode colocar o Maurício. Coloca o Maurício nesse time reserva aí.
Aí tem o Riquelme, que pode ser o atacante de lado. Tem outros jogadores que o Palmeiras pode usar ali como da base, totalmente de reservas. Enfim, o Botafogo passou por uma reformulação, conforme eu já havia falado aqui pra vocês, né? Só teve um resultado positivo, que ganhou frente ao Primavera. Tem 5 pontos. Dispensou vários jogadores ali, se eu não me engano, 12 jogadores foram contratados e mais de 20 saídas aí do Botafogo. Tá numa reformulação total ali, né? Ganhou só do time do Primavera, que nem divisão tem no campeonato. Seguinte, o Palmeiras poderia colocar nesse time aí, né, de reservas, jogadores que estão machucados, mas ainda não tem condições de jogo. Felipe Anderson, mais uma contusão. O que acontece com esse jogador? Não sabemos. Mas tem nova lesão, praticamente está fora desse jogo. Aí tem o Paulinho e o Lucas Evangelista. Continuam fora por lesão também. A gente não sabe aí, não tem uma previsão. Lamentável, o Paulinho é um grande jogador. É um desfalque muito considerável, né? O Palmeiras não tem um jogador desse nível hoje. Mas a gente espera que, apesar dos nossos próprios erros, das nossas próprias limitações como gestores de futebol que o Palmeiras tem hoje, presidente, com toda essa defasagem aí que eu digo de conhecimento, né, de futebol, de tudo que envolve tudo ao departamento de futebol, ainda assim eu acredito que o Palmeiras tem um grande ano pela frente, precisa de contratações, né? E demora muito, essa é a grande verdade. O Palmeiras hoje é muito limitado no seu departamento de futebol e a gente fica à mercê, fica esperando que surja aí alguém, um novo dirigente, e que a Leila faça aí uma mudança nessa diretoria de futebol, nesse departamento que é tão importante, né? Porque o Palmeiras hoje não tem esse profissional que faça esse elo entre o time profissional, entre a diretoria, entre negociações, contratações. O Palmeiras não tem esse profissional. Certo? Vamos aguardar o jogo, né? Esperamos aí numa grande vitória do Palmeiras, tem a obrigação de vencer. O Palmeiras no Campeonato Paulista tem que jogar mesmo com o time em reserva, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. E vamos aí aguardar as próximas notícias de negociações. E os times da Arábia vão embora, que o Palmeiras aqui ninguém vai levar ninguém. Flaco Lopes, Vitor Roque, vai ficar tudo no Palmeiras. Certo, galera? Meu nome é Fábio. Nesse canal eu trago informações sobre o nosso Verdão, informações de contratações, bastidores, tudo do dia a dia do nosso Palmeiras, da nossa Sociedade Esportiva Palestra Itália. Fico por aqui e até o próximo vídeo.